que reconhecer os nossos próprios erros, nós temos que assumir. As pessoas costumam falar que quem derrubou Salomão foi as mulheres, mas não foi as mulheres que derrubou Salomão. Ele mesmo que se derrubou, ele mesmo que se destruiu. Porque Davi, com todos os pecados que Davi teve, que Davi fez coisas horríveis. Davi, ele se deitou com a mulher casada. Davi deu uma ordem para que o marido daquela mulher fosse na frente da batalha para que ele viesse a ser morto. Após ele saber que a mulher do soldado dele estava grávida e a gestação, no caso, não ia bater com a volta do soldado, do esposo, né? Da mulher com que ele se deitou, da Betseba. E então ele teve essa estratégia maligna de mandar o homem ir para a frente da batalha para que assim ele viesse a ser morto na guerra. Então Davi ele teve muitos erros, mas Davi ele teve grandes erros, grandes pecados, pagou pelos seus pecados. O povo também lá do reinado de Davi pagou por isso. Muitas pessoas morreram por conta do pecado de Davi, mas Davi se arrependeu e mesmo com tanto erro, a palavra do Senhor diz que o coração de Davi era segundo o coração dele. Porém, Salomão não foi igual a Davi. Salomão, ele teve sabedoria, né? Deus deu sabedoria a ele mais do que a Davi, mas a sabedoria de Salomão praticamente não serviu de nada. Deus cobriu Salomão de bênçãos. Deus disse que nem Salomão, em toda a sua glória, né, se vestiu tão bem como as árvores do céu, como as aves e as árvores, né, que Deus cuida das árvores. Então, Deus faz uma comparação que Salomão era uma das pessoas que mais teve bens aqui na terra. Deus cuidava dele em todos os sentidos, mas por conta, né, do amor que ele teve por Davi. Mas mesmo assim, Salomão, com toda a sabedoria, Salomão, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Salomão, ele começou a desobedecer a Deus e a irritar a Deus. Por mais que Davi pecasse, Davi nunca deixou de servir a Deus. Mesmo nos erros, nos pecados, porque nós servindo a Deus, nós podemos até cair, mas nós não podemos permanecer na queda e nem no erro. Podemos pecar sim, porque todos nós somos pecadores. Mas a própria palavra do Senhor diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Nós podemos cair em uma tentação, podemos ter um erro, um pecado, mas se nós se arrepender e se voltar para Cristo, não buscar outros deuses, Deus vai nos perdoar. E Salomão não. Salomão ele teve todos os pecados, as coisas que Deus mais abominava, Salomão fez. Salomão começou desobedecendo a Deus a casar com mulher estranha. Pegou mulheres amonitas, mulheres de todo tipo, mulheres que não serviam a Deus. Salomão foi pegando e foi casando. Foi trazendo para o seu palácio concubina. Umas deles, as princesas, ele casava, as outras seriam concubina deles. Ou seja, Salomão se casou com 700 princesas e teve 1000 concubinas. Imagine a quantidade de mulheres que esse homem não tinha. Mas a questão não é a questão da quantidade, porque naquela época era permitido o homem ter várias mulheres. Hoje não, claro que não. Isso não era bem da vontade de Deus, mas era para que assim o mundo viesse crescer através, né, daqueles filhos que iriam nascer daquelas mulheres. Mas Deus, ele deu uma ordenância que não era para se misturar com pessoas estranhas, com amonitas. Ele se casou com amonita, com mulheres que serviam aqueles deuses malignos que não são deuses, né? Que não são Deus, são deuses com D pequeno. E nisso aí as mulheres foram influenciando ele. E ele foi se afastando de Deus. Ele foi fazendo altar para aqueles deuses estranhos para agradar suas mulheres. Ele começou a agradar suas mulheres mais do que a Deus. Nós não devemos agradar ninguém acima de Deus. Você pode amar a sua esposa, você pode amar o seu esposo, o seu familiar, seus amigos, seus familiares, seus amigos, mas Deus está em primeiro lugar em todas as coisas. E assim Salomão, ele foi se apaixonando por várias mulheres, como a mulher que veio até ele, né, a rainha de Sabá. Ele também seduziu a rainha de Sabá e ele ficou com a rainha de Sabá. Então aquela mulher também, ela não era uma serva do Senhor, ela não servia a Deus, ela servia a deuses estranhos. E após a morte de Salomão, houve aquela separação, houve a separação dos reinos, se criou dois reinos, onde a Palestina se dividiu.
Então, foi enfraquecendo o povo de Judá, foi ficando enfraquecido por aquele dividimento, por aquela divisão. Até hoje nós pagamos pelo erro de Salomão, porque Salomão, ele não guardou os preceitos, e 5 séculos depois, após a morte de Salomão, vieram os inimigos e destruiu o templo que ele construiu. E até hoje essa briga continua, porque para acontecer essa construção desse templo novamente, vai ter que ter um tratado de paz. Então, tudo isso está escrito na palavra do Senhor e muitas vezes as pessoas falam: não, isso é balela, isso não vai acontecer. O que está escrito há mais de 2000 anos atrás, há muitos e muitos séculos atrás, está acontecendo e nós podemos confirmar que a palavra de Deus está se cumprindo. Está se cumprindo para que assim todos saibam que Jesus vai voltar. Jesus está voltando e nós temos que se voltar para Ele, buscar a presença dEle e buscar Ele enquanto é tempo. Ele diz: buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Ele diz: chegai-vos a mim que eu chegarei a vós outro. E outra, nós temos que buscar Ele enquanto estivermos em vida. Após a morte, não podemos buscar a Deus. Após a morte, segue-se o juízo, assim diz a palavra do Senhor. Nós temos que decidir agora. O nosso pensamento está agora, nosso raciocínio está funcionando agora. Após morrer, todos ficam dormindo. Não adianta querer reza, não adianta missa, não adianta nada depois da morte. Não adianta a pessoa encomendar, vai encomendar a alma de fulano para que ele tenha um bom lugar, não. Ele tem que aceitar Jesus enquanto ele está aqui na terra. É isso que nós devemos saber. Nós temos que orar pelos vivos, não pelos mortos. Aqueles que se foram, nós oramos pelos familiares, porque aqueles que se foi já cumpriu a missão dele aqui na terra. Vai aguardar o dia do julgamento, para que assim eles venham ter, né, uns o galardão e outros não. Então nós temos que buscar a presença do Senhor e não fazer o mesmo exemplo que Salomão. Nós não devemos esconder o nosso erro. Nós não devemos permanecer no erro e não botar a nossa culpa, a culpa do nosso erro em outras pessoas. Nós não devemos jogar a culpa do nosso fracasso em outras pessoas, não. Porque a palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor dele. Então, por mais difícil que seja a situação, nós não podemos se separar dele, porque ele é que cuida de nós, é ele que nos guarda, é ele que nos mantém de pé. E hoje eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito no canal, muito prazer, eu sou a irmã Del Matos, nós estamos aqui todos os dias orando. E vai lá no canal, deixe seus pedidos de orações. Se você quer que eu continue orando por você, nós estamos orando pela manhã e pela tarde, né? À noite, nós já entregamos a vida de cada um de nós nas mãos do Senhor. Nós precisamos se entregar ao Senhor. Todos os dias nós agradecemos a Deus quando está finalizando o dia e iniciando-se uma noite. Nós pedimos a Ele que Ele continue cuidando de nós e agradecemos pelo dia que foi maravilhoso o nosso dia, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, honras e glórias seja dada para Ti, meu Senhor. Nesse momento eu te peço, meu Deus, pela minha família, pela minha vida, pelos meus amigos e também pelos meus inimigos, por aqueles que gostam de mim e por aqueles também que me odeiam. Eu entrego cada um deles nas tuas mãos, Pai. Porque o Senhor diz, meu Pai, que quando a chuva vem é para todos e quando o sol também vem é para todos. Então, Paizinho, nós oramos por todos, nós oramos pela humanidade, oramos por todos, meu Pai, que estão aqui nessa terra. E te pedimos, cuida de cada um de nós, nos abençoa, nos guarda, nos fortalece, nos ensina a andar nos teus caminhos, não permita que nenhum de nós venha se afastar da tua presença não, Senhor. Que hoje e amanhã sempre o Senhor venha estar na nossa frente. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor, meu Deus, é o nosso grandíssimo soberano, é o Senhor que cuida de nós. É o Senhor, meu Pai, que rebenta a porta de bronze. O Senhor diz que abre portas onde não há porta. E as portas que estão fechadas para nós, que elas venham ser abertas através do Senhor. O Senhor diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, que o Senhor fecha, ninguém abre. Então hoje nós entregamos nas tuas mãos. E assim eu te agradeço por mais esse dia e por mais essa noite que se inicia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, visita cada um que irá ouvir esta oração, que os teus anjos e teus arcanjos acampem ao redor de cada um deles, esses que se encontram só, que se encontram, meu Pai, triste, sofrendo, que o Senhor vá de encontro, que o Senhor leve a paz, leve a alegria, leve a felicidade, que o Senhor passa, meu Pai, com o teu poder, para assim fortalecer esta pessoa, meu Pai, que já não tem nem vontade mais de viver. Paizinho amado e querido, muito obrigada por hoje, muito obrigada pelo amanhã, muito obrigada para sempre, meu Deus, porque eu amo o Senhor, eu não vivo sem a tua presença. O Senhor é o grande amor da minha vida e eu te amo, Jesus.
A minha vida é do Senhor. Nada tem importância se o Senhor não estiver na minha vida. Por isso eu digo, o Senhor é o grande amor da minha vida, eu te adoro, viu? Fica comigo, não só hoje, amanhã, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Aleluia.